Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje falaremos sobre Bitcoin nesse canal. Exatamente esse assunto que eu tenho um carinho e admiração. Aqui a gente separou esse vídeo em 5 tópicos. Vamos falar um pouco sobre esses 5 tópicos e no final eu vou dar aqui a minha opinião e falar um pouco mais sobre o que eu penso sobre o assunto. Certo? O Bitcoin já tem mais ou menos aí uma década e ele tem moldando, né, a nossa sociedade como um todo de uma forma bem minuciosa para algumas pessoas e outras pessoas que nem sabem o que era até hoje. Então, vamos lá. Eu separei aqui em 5 tópicos. O primeiro que eu queria falar com vocês é a questão da criação do Bitcoin. O Bitcoin tem mais ou menos um pouco mais de 10 anos, foi criado pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto, não se sabe ainda se é somente uma pessoa, se é um grupo de pessoas, porém o projeto em si, ele é basicamente a transferência de uma moeda digital sem nenhum tipo de interferência governamental ou bancária, ou seja, é uma ferramenta onde você consegue transferir ativos de uma conta de uma pessoa para outra, independente da localização dela do mundo, né, de forma descentralizada, certo? Então, a função do Bitcoin, a criação dele seria basicamente essa: uma moeda digital descentralizada, onde nem o governo e nem um banco possa fazer a intermediação desse ativo. O documento mais importante do Bitcoin é o seu white paper. Ele foi lançado no 31 de outubro de 2008 e lá você consegue analisar todos o comportamento, né, do projeto, desde a sua criação até hoje. Então, ela basicamente não foi modificada, é uma estrutura onde não tem a possibilidade de fazer nenhum tipo de modificação. É um projeto que está consolidado e se mantém consolidado até o final, né, da sua premissa. Bom, agora que a gente já falou sobre a criação, a gente vai falar um pouco sobre blockchain. Tá? Blockchain é a tecnologia utilizada para manter, né, todos os registros de tipo de transações feitas dentro da tecnologia do Bitcoin, certo? Então, o que acontece? Cada transação feita desde o dia 1 do Bitcoin, ela está lá armazenada, ou seja, dando transparência total a todos os registros feitos dentro da blockchain. Qual é o intuito de você ter a blockchain? A função básica seria a questão de segurança, né? A transparência e todos os dados registrados, como data e hora e um hash de identificação. Hoje no Brasil a gente usa uma tecnologia chamada Pix. Toda vez que você faz um Pix de uma conta para outra, é gerado um hash de confirmação. Seria basicamente esse hash de confirmação aonde o Bitcoin ele tem todos os dados, todos os registros armazenados dentro deste livro de registro, certo? Agora que a gente já falou sobre criação, blockchain, a gente vai falar um pouco sobre mineração. Qual é a função da mineração pro Bitcoin? Os mineradores, eles são uma peça fundamental para que todo o ecossistema do Bitcoin ele seja funcional. Por quê? Porque todas as transações, para elas serem concluídas, elas têm que entrar num consenso dentro da tecnologia blockchain. Ou seja, precisa de ter um poder computacional para fazer os cálculos de criptografia e validar todas essas transações. Portanto, os mineradores eles tendem a ter a fazer, né, essas transações, essas microtransações de forma gastando poder computacional para isso, né? A evolução da mineração ela se inicia com o blockchain logo no começo. Você conseguia, né, minerar fazendo somente com a placa de rede do seu computador. E aí depois o nível de poder computacional foi ficando maior por conta da usabilidade da rede. Então, quanto mais compras e vendas e transações feitas dentro da rede, maior tem que ser o poder computacional para poder você ter essa mineração sendo validada. Portanto, a partir daí, as placas de rede já não sustentavam mais
um nível de hash rate, e aí foram para os processadores, e aí os processadores também não aguentavam mais, foram para as placas de vídeo, as GPUs, e aí também a GPU também não sustentou o poder computacional que o Bitcoin já estava por demanda, e aí foram criados a ASIC. As ASICs hoje são as únicas máquinas possíveis para poder fazer a quebra de criptografia e fazer a mineração do Bitcoin, certo? Essas máquinas, elas normalmente são fabricadas na China, tem outras fabricadas também nos Estados Unidos, mas são máquinas específicas com um consumo de energia bem alto. Para agora sobre energia. O que acontece? A mineração de Bitcoin, ela exige que tenha um consumo de energia muito alto, certo? Então, as mineradoras de Bitcoin hoje em dia estão procurando locais onde o custo de energia seja viável, tanto para poder fazer a mineração dessa cripto e também para que seja validado a venda do ativo para poder cobrir os custos de mineração. Portanto, muito provavelmente a gente vai ter mineradoras migrando para locais mais afastados, onde a energia seja não consumível, ou seja, está sobrando energia, e aí essas mineradoras vão lá para poder fazer o consumo ocioso dessa energia, e locais mais frios também, por conta da manutenção dos equipamentos, das ASICs. Né? São equipamentos que normalmente eles funcionam 24/7, não podem parar, e aí o clima, né, ele tem que ser mais agradável para que esses equipamentos não sofram uma perda de qualidade ou depreciação desses equipamentos. Normalmente a gente vai ver mineradoras indo para o Texas ou algum tipo de mineração também feita em locais mais afastados, como na Noruega ou alguma coisa assim. Países que baniram a mineração, a China e a Rússia, porém, tem algum tipo de hash rate na Rússia rolando também, onde é basicamente um poder computacional de mineradores fazendo um tipo de mineração usando gasoduto para poder manter, né, essa atividade dentro da Rússia. E você também tem a questão de que o consumo de energia, se ele for ocioso, ele custa mais barato. Então, você tem a mineração saindo mais barata para poder você ter um valor a mais agregado. A gente já falou um pouco sobre energia e qual seria o impacto ambiental sobre isso. Provavelmente vocês já ouviram algumas notícias falando que a mineração de Bitcoin vai destruir o planeta, porque o consumo de energia é muito absurdo e etc, etc. Então, o que acontece? Realmente, o consumo de energia para a mineração de Bitcoin ela é muito alta, porém, não é válido que o minerador ele pague um consumo muito alto de energia, por isso ele vai sempre buscar oportunidades aonde a energia é mais barata e aonde ele consiga ter um feedback positivo em cima disso, certo? Então, muito provavelmente vocês não terão visto nenhum tipo de mineradora de Bitcoin aqui no Brasil, por conta da tarifa de energia ser muito alta e não compensar. A gente está falando aqui de um consumo de energia muito alto, que chega a ser um pouco menor do que uma mineradora de ouro. Então, mineradoras de ouro têm um consumo bem absurdo de energia. Então, seria basicamente isso. Não compensa fazer nenhum tipo de mineração de Bitcoin se você não tiver um auxílio de energia, onde esse custo de energia não seja barato. Que a gente já falou sobre mineração, blockchain e outros assuntos, a gente vai falar um pouco sobre wallets e exchanges. Wallets são as carteiras digitais criptografadas, onde você vai colocar os seus ativos, as suas criptomoedas lá dentro dela. São dois modelos de wallets que a gente tem até hoje, que são as hot wallets e as cold wallets. As hot wallets são aquelas que ficam no navegador do seu computador, são aquelas que são digitais e que ficam online. As cold wallets são normalmente alguns pendrivezinhos onde eles ficam offline. Você só coloca ali para poder acessar
coloca o ativo dentro da sua carteira e tira ele de modo que ele fique offline novamente. Então, se você tem uma quantidade de ativos muito alta, muito provavelmente você usa uma cold wallet. Para você que não tem uma quantidade muito alta de ativos, normalmente você usa uma hot wallet para poder você fazer transações com mais facilidade, desde que você compre, você vende qualquer tipo de criptoativos dentro dessa carteira. A exchange seria basicamente uma plataforma onde você acessa e você faz esse tipo de transação. Hoje você consegue trocar, né, a sua moeda fiduciária, seja ela o real, o dólar ou qualquer outro tipo de moeda feita pelo governo, e você pode trocar por um criptoativo, seja ele Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra criptomoeda. E também existe as stablecoins, que seriam as moedas lastreadas na moeda regional. Por exemplo, você tem a stablecoin, que é a Tether, que ela é relacionada ao dólar americano. Então você pode simplesmente jogar o real lá dentro da exchange, comprar a stablecoin de dólar, e aí você vai dolarizando seu patrimônio. Porém, se você deixar esse ativo dentro da exchange, é como se você não tivesse acesso a esse ativo. Esse ativo está dentro da exchange, então é a exchange que tem provisão, né, que ela é detentora desse ativo. Então, normalmente, quando a gente fala de compra de exchange, de compra de ativo dentro da exchange, o ideal seria você transferir isso para a sua carteira digital. É interessante você entender também sobre a autocustódia. A autocustódia seria você comprar esse ativo dentro da exchange e mandar ele para a sua carteira criptografada. Dentro da sua carteira criptografada, somente você tem acesso. Dentro da exchange, você tem acesso à plataforma da exchange, porém, quem faz a autocustódia é a exchange. Então, se ela tiver algum tipo de problema, muito provavelmente você vai perder os seus ativos, certo? Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de comentar e dar as minhas opiniões sobre Bitcoin. Eu conheci Bitcoin na época de 2021, quando aqueles boom no mercado cripto, e felizmente eu consegui fazer algum capital, porém não foi com Bitcoin, foi outras criptomoedas que tiveram seus preços alavancados em 10, 15, 20 vezes, e aí a gente fazia a compra e fazia o trade, né? Fazia a venda dele quando ele subia determinado valor. Então, assim, hoje daria para ficar rico com o Bitcoin? Não sei, porque a gente já está na casa de 100 mil dólares aproximadamente. Então, para você ficar e fazer 10 vezes o valor dele, teria que subir para 1 milhão de dólares. Eu acho muito inviável que ele suba, né, a 1 milhão de dólares num tempo muito curto, certo? Então seria mais interessante, talvez, se fosse pensando em fazer algum tipo de investimento, você tentar algum tipo de empreendedorismo, alguma coisa assim que você consiga multiplicar esse ativo com mais facilidade. Porém, eu imagino que o Bitcoin seja um ativo que vai se valorizar ainda mais nos próximos 5, 10 anos, perante, logicamente, a nossa moeda, o real, perante ao dólar também, que vai seguir sendo desvalorizado, e o real muito mais desvalorizado ainda. Então, se você quiser um ativo onde durante bastante tempo ele consiga se manter num valor, eu indicaria bastante você fazer essa análise mais aprofundada sobre o Bitcoin e tomar a sua própria decisão, logicamente. Eu não estou aqui para poder indicar nenhum tipo de investimento nem nada disso, mas é um ativo onde você consiga vislumbrar um certo tipo de melhoria e evolução nos próximos 5, 10 anos, certo? Hoje, o Bitcoin, querendo ou não, ele é basicamente cotado em dólar, então você fazer uma transferência em Bitcoin seria basicamente você transferir em dólar, em stablecoin, de uma conta para outra, então você vai fazer a compra de Bitcoin, normalmente você vai comprar 20 dólares de Bitcoin, ou 1.000 dólares de Bitcoin, ou 1.500 dólares de Bitcoin, e aí você vai receber
uma quantidade fracionada dessa cripto. E aí você vai passar para autocustódia para sua carteira. E ali você vai armazenar. Se caso você quiser fazer a venda desse ativo, você também pode fazer, porém você tem que ir para a exchange e efetuar a venda deste ativo. Então, normalmente, as pessoas que tendem a guardar Bitcoin, elas estão no momento somente de compra. E é por isso que o Bitcoin ele vem se valorizando com o tempo, porque o mercado dele para venda não está tão legal. Então, a minha opinião final aqui é a seguinte: se você quiser ficar rico com o Bitcoin, eu acho que você perdeu a oportunidade, não tem como você fazer isso agora, a não ser que você invista uma grande quantidade de dinheiro e espere ele multiplicar 10, 15, 20 vezes. Porém, se você for efetuar a venda deste ativo depois que ele se valorizar em 10, 15, 20 vezes, você vai ter que pagar um imposto para o governo brasileiro e aí perder uma grande quantidade de dinheiro também em cima disso. Com essas informações, procure saber um pouco mais sobre Bitcoin. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um outro vídeo linkado que explica um pouco melhor sobre a história do dinheiro e sobre a tecnologia e se o Bitcoin é ou não é a salvação para o planeta nos próximos 5 ou 10 anos. E entre outros assuntos também que eu gostaria de entrar, só que esses são assuntos mais delicados e que precisa de ter um pouco mais de estudo e eu não acho que eu tenha saco para poder fazer isso, mas espero que um dia eu consiga vir aqui e falar um pouco mais sobre isso com vocês, certo? Vamos ficando por aqui, este vídeo já está ficando muito longo, mas eu espero que você assista até o final e é isso aí. Valeu e até a próxima.